cruzeiro e a imigração italiana em Belo Horizonte. Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Cruzeiro Esporte Clube e a colônia italiana que se formou em BH no início do século. Aproveitando para dizer que o vídeo está sendo gravado exatamente no dia 2 de janeiro, quando o clube completa aniversário, e especificamente no dia em que ele completa 100 anos de história. Não é um momento muito bom da história dele, mas isso é um belo detalhe. Daqui a pouco as coisas melhoram e o time volta ao lugar de onde ele nunca devia ter saído. Então, claramente a gente está vendo que é um vídeo extremamente clubista, tanto que o Thiago até se recusou a participar dele. Bom, antes da gente chegar ao dia 2 de janeiro de 1921, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo para explicar o que os italianos vieram fazer aqui no Brasil. Afinal de contas, para ter uma colônia italiana em BH, os italianos têm que ter vindo para cá por algum motivo. É isso que a gente vai falar agora. Primeiramente, a gente tem que explicar que para o Brasil era muito importante que eles viessem. Isso porque com o fim da escravidão, a mão de obra assalariada passou a ser necessária aqui no país. O governo brasileiro resolveu investir em buscar mão de obra mais barata em outros países. A imigração italiana para o Brasil, em boa parte, foi subsidiada pelo governo brasileiro, que era o principal interessado em que houvesse essa mão de obra para as fazendas de café. Afinal de contas, o mercado cafeeiro brasileiro era a principal fonte de renda do país na época. E com isso, o Brasil se tornou o terceiro país que mais recebeu italiano, perdendo apenas para os Estados Unidos e, ali de perto, pela Argentina. Mas aí vem a pergunta, por que trazer italianos especificamente? O governo brasileiro em geral, ele recebia muita influência de teorias de darwinismo social e de eugenia. Um dos interesses em trazer o povo italiano especificamente é que, além de ele ser branco, a vinda de italianos se justificava também pela facilidade de adaptação, afinal de contas eles também eram católicos, ao contrário de outros povos que vieram para cá. Mas aí você me pergunta por que diabos os italianos resolveram vir para o Brasil? O que faria uma pessoa procurar sair da Europa para vir para cá? Bom, naquela época fazia muito sentido. A Europa, naquela virada do século XIX para o século XX, sofria com um problema seríssimo de desigualdade social. Havia muita gente na miséria. Isso se explicava porque, com a passagem do modelo feudal para o modelo capitalista, não foram poucas as pessoas que ficavam sem terra. E isso, na época, era a principal forma de subsistência de diversas famílias, que era o trabalho nas pequenas propriedades. Com a expansão do capitalismo pela Europa, a maioria das terras ficou concentrada nas mãos de poucas pessoas. Então não era um país ou outro que passava por essa crise, era a Europa como um todo. Essas pessoas que não conseguiam trabalhar no campo tinham que ir para a cidade para tentar emprego na indústria. E como não havia vagas de trabalho suficiente para todo mundo, muita gente ficou sem trabalho e sem terra para trabalhar. Resumindo, ficaram na miséria. E havia gente demais na Europa naquela época, porque a população europeia naquele período ali no final do século XIX aumentou mais do que 2 vezes e meia. Um continente que não oferecia, na verdade, nenhum tipo de estrutura social para tanta gente. Assim sendo, começaram a aparecer as ofertas de trabalho e de terra no novo continente, no caso a América. E assim, vários imigrantes partiram da Europa para o continente americano, com o sonho de conseguir sua terra para trabalhar. Aqui no Brasil, boa parte dos italianos começaram a ter vários problemas nas fazendas de café, justamente porque havia um esquema de pagamento que acabava fazendo com que esses italianos que viessem para cá permanecessem constantemente endividados com os donos das terras. E dessa maneira acabavam entrando numa emulação de um trabalho quase escravo. Essas notícias começaram a chegar na Itália, o que fez com que o governo italiano, em 1902, através do decreto de Prinetti, proibisse a imigração subsidiada. Assim, os italianos que viriam para cá seriam apenas aqueles que viriam por conta própria. A imigração italiana no Brasil teve o seu auge entre 1880 e 1930
e gerou diversas gerações de ítalo-brasileiros, tanto que o país é apontado como sendo o lugar no mundo com a maior quantidade de oriundi, que são descendentes de italianos. Com tanto italiano no Brasil, as colônias começaram a se consolidar. Primeiro a do Rio Grande do Sul, depois a de São Paulo, que acabou sendo a mais protuberante. Mas Minas Gerais vinha logo depois, em terceiro, como um principal centro da presença italiana no país. Em Minas, os lugares onde haviam mais italianos eram no sul, por causa das fazendas, na região de Juiz de Fora, ali na zona da mata, por causa do entreposto vindo do Rio de Janeiro para o estado, e Belo Horizonte. Aliás, Belo Horizonte teve uma peculiaridade. A presença italiana na cidade não se deu exatamente por causa do café, mas sim pela própria construção da capital. Com a virada do século e a construção de uma cidade planejada para ser a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte precisava de uma mão de obra muito maior do que a que era esperada no início do projeto. Por isso, foi solicitada que parte desses italianos que vinham com o objetivo de trabalhar em fazendas, trabalhassem na construção civil e fizessem parte da força de trabalho que ia levantar a nova capital. Dessa maneira, eles vieram, trabalharam, construíram a cidade e acabaram ficando nela. A população italiana em Belo Horizonte acabou sendo relegada às áreas periféricas da cidade e sofreu muito com a xenofobia, que acabava fazendo com que eles fossem tratados como uma parcela inferior da população. Outro ponto importante a ser levado é o que faz com que a gente chegue no ponto crucial desse vídeo, o futebol. Assim como a própria imigração italiana, o futebol chegou ao Brasil no final do século XIX e se espalhou rapidamente pelo país. No início dos anos 20, o futebol já havia se consolidado como o esporte favorito do brasileiro e já se tornou uma forma de afirmação social. As comunidades de colônia, como o caso da italiana, começaram a ver na prática esportiva uma forma de consolidar seus laços e principalmente fazer-se representar junto a uma sociedade que já tinha tendência a renegar. E assim, voltamos ao dia 2 de janeiro de 1921. Depois do Réveillon e de um dia para curar a ressaca de vinho, um grupo de italianos se reuniu para fundar a Sociedade Esportiva Palestra Itália de Belo Horizonte. Evidente que isso não foi de uma hora para outra, né? Em 1920, um grupo de esportistas da colônia italiana aproveitou a visita do cônsul da Itália à cidade de Belo Horizonte para falar do interesse de criar uma agremiação esportiva na capital nos moldes de outra agremiação criada pela colônia italiana, o Palestra Itália de São Paulo, que hoje é o Palmeiras. O projeto só deu certo porque algumas das principais famílias italianas de Belo Horizonte se reuniram em torno dele, inclusive algumas que já eram mais abastadas principalmente pelo trabalho no comércio. Foi inclusive em uma loja comercial, a Casa Ranieri, na Rua dos Caetés, que o clube acabou sendo fundado. A Palestra Itália acabou sendo muito importante para a comunidade italiana de BH, porque reunia em torno do esporte um grupo de pessoas que compartilhavam com a mesma origem nacional, viviam num país diferente e tentava consolidar seus laços de união e interagir de forma pacífica com a população brasileira. O clube foi muito importante no contexto da época, porque além de receber os integrantes da comunidade italiana, ele aceitava também trabalhadores no seu plantel de jogadores, uma coisa que não era tão comum nos times mais tradicionais da capital, como o caso do América e do Atlético. Há quem diga que o Cruzeiro surgiu, na verdade, como o IALI, que era um clube que recebia atletas da colônia italiana. Mas isso não procede. Na verdade, o que aconteceu é que com o surgimento do Palestra Itália, 16 atletas desse time acabaram desertando e se inscrevendo para virarem atletas do Palestra, já que o IALI passava também por uma crise interna. Tanto é mentira que seriam a mesma equipe, que entre 21 e 23 os times chegaram a se enfrentar 4 vezes em jogos por campeonato ou torneio amistoso. A história do Palestra começou com um jogo contra um combinado de Nova Lima com atletas do Vila Nova e do Palmeiras e teve um crescimento muito grande logo nos seus primeiros anos. Tamanha empolgação com o novo clube
que a colônia italiana se reuniu e acabou comprando um terreno da prefeitura, onde hoje fica a sede esportiva do clube. Lá foi construído o primeiro estádio do clube, o estádio do Barro Preto, que foi levantado inclusive com a participação de membros do clube e de atletas. Foi uma década muito movimentada para o time do Palestra, que conseguiu competir em alto nível contra as equipes tradicionais da época e ainda encontrou tempo para romper com a Liga Mineira e ainda movimentar os bastidores do futebol de Belo Horizonte na época. Já na sua primeira década de história surgiram ídolos como Nininho, Piorra, Bengala, do time comandado pelo italiano Matutio Fabi e, evidentemente, o maior nome da época, o Ninão, que foi o grande goleador do Cruzeiro naquele começo de trajetória ainda como Palestra Itália. Esse time seria campeão mineiro pela primeira vez em 1928 e ainda viria um tricampeonato com essa mesma equipe. O tempo foi passando, o time foi crescendo, aceitou jogadores que não faziam parte da colônia italiana, chegou o profissionalismo e, por questões políticas, precisou mudar de nome. Bom, mas essa já é uma outra história que a gente pode contar num próximo vídeo. É isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do Cristório. Contamos um pouco da história do Cruzeiro, do começo como Palestra Itália e da sua relação com a colônia italiana de Belo Horizonte. Esperamos que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e indique o conteúdo para os amigos que gostam de estudar história através do esporte. Quer ouvir falar do Cruzeiro aqui de novo? Deixe nos comentários, faça sua sugestão e a gente vai produzir mais conteúdos como esse. No mais, um forte abraço, parabéns ao Cruzeiro pelo seu centenário, esse vídeo é datado mesmo, um forte abraço e valeu!